O presidente Lula demonstrou indignação a auxiliares ao se deparar com a notícia do impacto das bets nas contas da população mais pobre e a alta do endividamento dessa população. E ele já deve estar tomando providências. Vamos ouvir as informações com o nosso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro Brasil. Vamos lá. Boa tarde de novo, doutor Bruno. Essa notícia aí que andou circulando ali sobre a quantidade de dinheiro gasto ali, do Bolsa Família em bets, chocou todo mundo, deixou todo mundo assim, muito preocupado. O governo está reagindo a essa notícia? Oi, Ana, muito boa tarde, mais uma vez. Eu tenho uma coisa para dizer bem clara sobre isso. O Lula, eu acredito que como ser humano, não como presidente, mas como ser humano, ele está indignado com essa situação, já falou com assessores sobre isso, mas aí vem a crítica que eu faço ao presidente, porque as medidas urgentes que ele está querendo tomar para que a camada mais pobre, para que as pessoas não gastem com bets, não é suficiente quando você tem time sendo patrocinado, campeonato sendo patrocinado, e você tem essas bets em tudo quanto é lugar. O Brasil já cancelou os cassinos tem décadas. A gente sabe que as pessoas, não só as mais pobres, mas as pessoas que elas às vezes não sentem a vida com sentido, elas vão para as apostas como uma forma de cachaça, da sua própria cachaça. O problema é que você beber uma cachaça vai te dar um prejuízo aí de no máximo R$30. Agora você apostar, você vai apostar às vezes o dinheiro do teu almoço. Você vai apostar muita coisa que vai ser complicada. E é isso que tem acontecido. E a crítica que eu quero fazer aqui ao governo, que isso é uma coisa que eles poderiam fazer, é tentar impedir as bets de permanecerem. Eu acho que está na hora da gente cortar o mal pela raiz. Não adianta você querer tomar medidas paliativas quando você esfrega na cara do cidadão brasileiro que ele pode apostar. Porque aquela questão, todo mundo quer sair de uma vida sem recursos e viver uma vida melhor. Todos nós já jogamos na loteria querendo ganhar, com certeza, mas matematicamente é quase impossível na loteria, na já legalizada, e pior ainda é você entrar num cassino online, onde a regra é a banca sempre ganha. Então, é nessa linha que eu quero tratar. E aí eu quero já trazer a matéria, porque assim, é como eu disse, uma coisa é o nordestino que viveu de maneira humilde e que se tornou presidente, sendo o primeiro torneiro mecânico sem uma formação superior a se tornar presidente no Brasil. Mas o presidente pode fazer mais do que está fazendo. E aí, vamos dar uma lida então na matéria, Ana, e aí a gente comenta um pouco mais. Vamos lá, na Folha de São Paulo. Governo deve proibir cartão do Bolsa Família para bets após pedido de urgência de Lula. Presidente defende que programa é para alimentação e necessidades básicas, afirma ministro responsável pela área. Texto de Mariana Holanda e Ricardo Della Coleta, desculpa. Diz lá, o presidente Lula demonstrou indignação, a gente já leu essa parte, né? Ao se deparar com a notícia do impacto das bets nas contas da população mais pobre e na alta do endividamento, né? E já cobrou do seu governo a edição com urgência de medidas para reverter esse cenário. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse à Folha que Lula pediu urgentes providências sobre o tema. A pasta é a responsável pelo programa. Diz lá, o presidente defende que Bolsa Família é para alimentação e necessidades básicas de cada família beneficiária. Pediu urgentes providências, disse Dias. O cartão do Bolsa Família, que pode ser usado para compras no débito e outras movimentações como saque do benefício, deve ser vetado para bets.
Diz lá, continua a matéria. A regulamentação das bets, coordenada pelo Ministério da Fazenda e Casa Civil, deve conter regra com limite zero para o cartão de benefícios sociais para jogos e controle e controle com base no CPF de quem joga, tá? Isso também é importante. O monitoramento por CPF está previsto na regulação do setor no Brasil. As aspas, você vai ter CPF por CPF de quem está apostando, tudo sigiloso, mas ele vai abrir essa conta. Vamos poder ter um sistema de alerta em relação às pessoas que estão revelando uma certa dependência psicológica do jogo, detalhou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa quarta-feira, dia 25. E, para complementar, a notícia aí que chocou o Lula foi essa, né? O chefe do executivo tomou conhecimento da situação por meio da nota técnica feita pelo Banco Central, que indicou gastos de 3 bilhões em apostas por beneficiários do Bolsa Família somente via Pix e no mês de agosto. Caraca, é muito dinheiro rolando, né, Bruno? E, pô, acho que eu vou aproveitar para contar o caso. Quer que eu continue a matéria? Pode contar o caso e vamos seguir. Eu ia contar o caso porque eu fiquei pensando muito sobre essa notícia. Fui num evento em São Paulo agora na quarta-feira e fiquei 3 horas no trânsito. 3 horas no trânsito, né, no Uber lá, e calhou do motorista ser um eleitor do Marçal, tá? Então ficamos ali batendo papo, assim, aí você aproveita o momento para entender, né, como a pessoa que gosta do Pablo Marçal pensa, assim, né? E aí tava passando no rádio essa notícia, né, os beneficiários Bolsa Família gastaram 3 bilhões em bets e tal, e o cara ficou muito, muito indignado, assim, essas pessoas recebem Bolsa Família e estão gastando em bets, né, como se isso fosse uma prova da corrupção moral da pessoa que recebe o Bolsa Família. E isso me preocupa muito, né? Porque o sentido na notícia é justamente outro. É uma evidência da corrupção moral oferecida pelas bets. Quer dizer, como elas estão predando gente que precisa de auxílio para comer, e elas estão tirando esse dinheiro do auxílio para comer das pessoas, né? Elas estão sendo vítimas dessas bets. Hoje mesmo, a ministra da Saúde, a Anísia, estava falando sobre as bets no sentido de uma epidemia de vício em apostas. É uma questão de saúde pública e uma maldade que se faz com a pessoa que está num estado de vulnerabilidade, que sonha, né? Como você falou, Bruno, sonha em melhorar de vida e aí acaba jogando, assim, por ser enganada pelas bets, ela acaba jogando um dinheiro que seria essencial para elas. Não é um demérito pro Bolsa Família o fato desses dinheiros estar usando, é um demérito para as bets. Exatamente, Ana. Assim, primeiro, meus parabéns por ter aguentado dialogar com alguém que seja eleitor do Pablo Marçal. Eu dei uma disfarçada nas minhas posições, né? Eu estava 3 horas com a pessoa no carro. E você não tinha uma cadeira ao seu lado para te proteger. Então, é uma situação complicada, realmente. Mas, e aí, como eu tô falando, a gente tem que entender, a crítica, ela tem que ser contundente. Uhum. E o governo tem que aprender quando erra. Então, para mim, primeiro, a gente não precisa de estudos. Com todo respeito, a gente pode descartar esses estudos. Sabe por quê? Porque nós já temos a discussão na época dos bingos. Uhum. É a mesma coisa. Uhum. Já antes também, você tinha aquele 0,900. O 0,800 era gratuito e o 0,900 era pago. E aí você tinha lá sorteio, aposta, tudo ligando para o 0,900. Antes ainda, você tinha aquele peça para a mamãe ligar para mim. Você tinha aquele negócio de ouvir o seu personagem favorito e aí você explorava a criança para ficar ligando para o negócio para monetizar em cima daquilo. Ou seja, a gente tem que diferenciar o que é comércio do que é estelionato. Não dá para a gente ter mais estelionato do que a gente já tem. Eu falo isso que os bancos, no geral, são estelionato legalizado. Por que estelionato legalizado? Porque se você estiver devendo ao banco e o dinheiro do teu salário cair lá, ele vai pegar o teu dinheiro inteiro. E ele não vai te dar dizendo que é teu salário, que é impenhorável. Não, ele vai pegar
e ainda tem uma proteção, um arcabouço jurídico que não protege o consumidor. E aí você fica dependente daquilo ali e com uma dívida absurda. Então, assim, a gente tem situações que elas têm que ser tratadas na raiz do problema. Nunca devia ter sido permitido bets no Brasil. Nunca. Então, essa questão de saúde pública, ela tem que vir com um projeto de lei e o presidente tem que vir furioso e ainda devia aproveitar as eleições para isso, que é para impedir as bets. E aí eu queria ver qual é o candidato a vereador que ia dizer, não, cada um aposta e o pobre que se lasque. Eu quero ver quem é que ia falar isso em período eleitoral. Entende? Para mim, ele tinha que fazer uma medida provisória acabando com as bets no Brasil. E aí, depois, o Congresso teria que votar a medida provisória. É isso que eu gostaria. Eu gostaria realmente que houvesse um combate efetivo aos abusos à população mais pobre. E é aquele negócio. E eu quero dizer que o que é a população mais pobre? Você que está assistindo a gente, se você pega quanto você ganha e você fala, não quero mais trabalhar, quantos meses ou quantos anos você aguenta sem trabalhar? Se você aguentar menos de 5 anos, você é pobre. Esse é o ponto. O pobre, o trabalhador, é aquele que depende de ter que usar sua força de trabalho para se sustentar. Porque se ele parar, ele não come, ele não vive. Então, esse que é o problema que a gente tem. Então, assim, eu acho que não dá para a gente brincar com esses assuntos, a gente tem que tratar ele de forma séria e não é paliativo que resolve, não é cuidando do viciado, é cortando esse negócio. Não é para ter. Isso já está muito errado. Então, assim, esse é o meu posicionamento, porque o estelionato, em todas as suas formas, ele não deve existir. A gente devia, no momento, estar legalizando, regulamentando, né, esse estelionato legalizado que são os bancos. A gente devia estar cobrando deles. Por que, por exemplo, quando os bancos eles seguem a linha do Banco do Brasil em certas regras de ajuste de juros? Por que eles fazem isso? Ou seja, sempre querendo fazer a toada do que o governo faz. Então, por que essas grandes empresas querem ficar ganhando dinheiro em cima também do povo? Por que não estatiza todos os bancos, por exemplo, e a gente para de querer ganhar dinheiro em cima do dinheiro dos pobres? Sabe? Então, esse meu contexto é uma crítica radical que a gente tem que começar a cortar do nosso país. E se é para dar uma crítica ao governo embasada, é dessa forma que eu estou fazendo. Porque essas críticas rasas que o pessoal faz não adiantam. Exato. Tá certa a indignação, Bruno. É realmente um absurdo que as bets tenham sido sequer legalizadas no país. O pessoal aqui no chat, acho que é o Vinícius... Não, Lucas, desculpa. Estava dizendo aqui, para que legalizar uma coisa que só serve para tirar dinheiro das pessoas, adoecê-las e empobrecer o país, né? Para isso, porque alguém lucra com isso, né? E diz aqui, desculpa, não aparece o nome, tá? Aparece Elonei só, que para mim não aparece o nome inteiro. Diz, Lula tá aéreo, eu não sei se é aéreo ou certo que ela queria dizer, deu algum problema ali. E bloquear os cartões de endividados também de qualquer classe social, igual aqui no Canadá. É um problema muito sério o impacto que as bets já estão tendo no país é enorme. E saber que esse impacto está atingindo em cheio a população mais pobre, que mais precisa, não é uma surpresa. Não é uma surpresa, porque é justamente este o modelo de negócios, tá? E aí, quando as pessoas dizem também... É claro, eu vou entrar numa questão polêmica rapidinho, assim, dropar a bomba e sair correndo. As pessoas falam, mas tem loteria da Caixa e tal, e isso pode, então tem que deliberar as bets. Para onde que vai o dinheiro das bets, gente? Só uma pergunta, assim. Para onde está indo esses 3 bilhões, tá? Que foram jogados aí? Onde é que dá esse ralo? Dá no país? Dá não, né? Essa é a questão também. Esse dinheiro está sendo escoado completamente para fora do país. Tira da barriga das pessoas diretamente para fora do país e não deixa 1 centavo de benefício para a gente, tá? Só tem consequência
ruim. Ficamos por aqui, doutor? Ficamos por aqui. Indignados os dois. Indignados. Não, exato. E aí, como eu tô falando, quer criticar o governo? Critica dessa forma, embasado e pedindo medidas que devem ser feitas para beneficiar a população. E é isso. Até a próxima. Exatamente. Vamos lá para o recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e também por ficar indignado contra esse negócio de bet junto com a gente, tá? Vamos lá, eu quero aproveitar esse momento para convidar você a conhecer o nosso segundo canal aqui no YouTube, a TV Cringe Brasil. Hoje, às 9 horas da noite, estreia um vídeo sobre Lula, mas não esse que você está pensando, tá? É um vídeo sobre lulas e polvos, os bichinhos do mar. Calma, calma, calma. Com a participação ilustríssima do nosso maravilhoso Everton, que está gravando aqui pra gente, escrevendo e gravando os nossos TV Cringe também, trazendo assuntos de ciência, de biologia, de tudo aquilo que faz a gente também querer saber mais. Além desse vídeo que estreia hoje às 9 horas da noite, tem um outro vídeo, inclusive escrito e apresentado pelo Everton sobre a epidemia de viciados, né? O que a neurociência diz a respeito das apostas, por que é tão difícil de parar. Isso é muito importante, é um assunto que realmente tem um impacto na nossa população, então fica a recomendação ali para ver esse vídeo gravado ali pelo Everton na nossa TV Cringe Brasil. Assiste lá e às 9 horas da noite vê a nossa estreia também, mas só se você quiser. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais assuntos. Não apostem no tigrinho.